Fala, turma. Boa noite, paz em Cristo, tudo bem? Então, eu vou liberar aí a primeira aula dentro da nossa apostila e o conteúdo aí que nós estaremos falando na primeira aula está da página 1 até a página 4 e vocês podem estar acompanhando. Vou fazer uma apresentação breve de alguns tópicos dentro da nossa apostila que já foi liberada para os senhores na semana passada. Ontem eu coloquei uma aula de apresentação da disciplina e agora estaremos fazendo o conteúdo da primeira aula. Pois bem, página 1 da apostila, se você puder acompanhar aí, alguns tópicos resumidos. A Trindade está presente na Bíblia desde o Antigo Testamento, Gênesis 1:26, 3:22 e Isaías 6:8. O Senhor Jesus apresenta o Pai e o Espírito Santo no tipo de relacionamento eu, tu, ele, conforme está em João 16:7 ao 16. Ponto. Pois bem, aí Jesus usa alguns tipos de pronomes de tratamento quando ele vai se relacionar na pessoa da Trindade. Continuando a leitura, antes de sua ascensão ao céu, Jesus mandou que os discípulos batizassem em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Essa é a passagem bíblica mais contundente em favor da Trindade. Temos aqui um conceito trinitário, muito claro e vívido. Trata-se de um resumo da realidade divina ensinada durante o seu ministério acerca de si mesmo e do Pai. Mateus 11:27 e do Espírito Santo, Mateus 12:28. Vamos para o próximo slide. A afirmação básica dessa doutrina é que a unidade de um Deus é complexa. As três subsistências pessoais são centros coiguais e coeternos de autoconsciência, cada qual sendo eu em relação aos dois que são vós, e cada qual participando da plena essência divina juntamente com os outros dois. Eles não são três papéis representados por uma pessoa, nem são eles três deuses agrupados. A doutrina da Trindade não neutraliza nem contradiz a doutrina da unidade, nem esta anula a da Trindade, que, conforme pregada pelos cristãos que seguem a palavra do Senhor, consiste em um só Deus em três pessoas, e não três deuses. Isto seria apenas uma tríade e não a Trindade. Ainda no próximo slide, ainda na página de número 1, o desenvolvimento histórico dessa doutrina. O termo Trindade não aparece nas Escrituras Sagradas. É uma formulação posterior. O fato de a nomenclatura vir depois do fechamento do cânon sagrado não significa que a doutrina da Trindade não exista ou que não seja bíblica. De caráter teológico, a palavra em apreço foi atribuída à divindade no final do segundo século por Tertuliano de Cartago, ao escrever contra o unicismo. Próximo slide, agora na página 2, eu botei aí o tema como heresias que surgiram, dentro do contexto da apostila. Devido à falta de uma definição clara da Trindade na Bíblia, esse foi um campo em que floresceram inúmeras heresias sobre a divindade, principalmente nos primeiros séculos. Algumas delas são arianismo, adocionismo, modalismo, também conhecido como sabelianismo ou patripacianismo. No próximo slide, dentro ainda da apostila na página 2, queremos destacar aí a unidade de Deus dentro da nossa apostila. Pois bem, essa unidade, o Shema, né, na verdade essa palavra Shema é uma profissão de fé judaica, conforme está em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Então, o Shema demonstra inegavelmente a unidade de Deus. Ela descarta totalmente a ideia do politeísmo. Ponto.
Outras passagens que apresentam a unidade de Deus são Êxodo 23, Deuteronômio 4:35, Isaías 45:14, Isaías 46:9. Observamos que todas estas passagens estão no Antigo Testamento. Sugiro a leitura dos textos para que possa elucidar melhor o nosso entendimento. E aí, ainda no Antigo Testamento, né, nós vamos ver aí palavras plurais. Por exemplo, o nome divino Elohim, que é um dos nomes de Deus, é um plural de majestade e não deve ser utilizado para provar a trindade de Deus, né? O Deus Criador, o Elohim, Gênesis 1:1. Então nós observamos aí que nós temos aí Gênesis 1:26, 3:22, 11:7, Isaías 6:8. E ainda no Antigo Testamento nós também temos um termo aí que é o anjo do Senhor. Apesar dos diversos anjos que aparecem em toda a Bíblia, algumas vezes surge na narrativa o, entre aspas, anjo do Senhor, fecha aspas. Este anjo é chamado de Deus e, ao mesmo tempo, é distinto de Deus. Então, se você ler aí paralelamente, com muita calma, esses versículos de Gênesis 16, 7 e 13, 18, do 1 ao 21 e Malaquias 3:1, você vai entender essa questão de se é um anjo e se é o próprio Deus, né? Leia com muita atenção, com muita calma, e você vai compreender aí, quando nós colocamos aí essa questão de ser chamado de Deus e ao mesmo tempo ele é distinto de Deus, não é Deus. Deu para você compreender? Leia lá os textos com muita calma, que você observará essas questões aí que nós colocamos. E ainda agora na página 3, nós vamos ver a Trindade no Novo Testamento. Saímos do Antigo e agora, dentro do contexto da apostila, eu destaco esses 3 pontos aí. A evidência da unicidade de Deus, a evidência da triplicidade de Deus e a evidência da triunidade de Deus. Pois bem, a evidência da unicidade de Deus. O Novo Testamento, como o Antigo, também insiste na existência de apenas um Deus. 1 Coríntios 8, 4, 6, Efésios 4, 3 ao 6 e Tiago 2,19. Ok? Agora a evidência da triplicidade de Deus, né? O Pai é reconhecido como Deus, João 6,27, 1 Pedro 1,2. Jesus é reconhecido como Deus e o Espírito Santo é reconhecido como Deus, ou seja, viu a triplicidade? Enquanto em cima você vê a unicidade, agora você vê a triplicidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E por último, a evidência da triunidade de Deus. O Novo Testamento não expõe as pessoas da Trindade apenas de forma isolada. Ele os une em várias afirmações fortes e gloriosas em que o Pai, o Filho e o Espírito são apresentados em pé de igualdade, mas com distinção. Mateus 28:19, Mateus 3:16, 17, João 14:26 e 2 de Coríntios 13:14. Ok? E aí agora, continuando na página 3, destacamos ainda aí as 3 pessoas da Trindade atuaram em conjunto. Ponto. O Filho criou todas as coisas e também o homem. João 1, do 1 ao 3 e Colossenses 1,16. Da mesma forma, o Espírito Santo, Jó 33:4, Salmos 104:30 e o Pai, Provérbios 8:22 ao 30. Ou seja, quando falamos do Criador, devemos ter em mente a Trindade, pois as 3 pessoas agiram juntas na gloriosa obra da criação e de todas as coisas. Amém? E agora nós estamos aí na reta final da página 4, onde encerraremos a nossa aula de hoje, né? Aí na página 4 nós vamos ver as funções dentro da Trindade, né? A função do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Apesar da unidade e da coexistência das pessoas da Trindade, o Novo Testamento apresenta funções distintas de cada uma delas, embora trabalhem perfeitamente juntas no mesmo propósito. Primeiro, o Pai elegeu os santos, 1 de Pedro 1,2, amou o mundo, João 3,16, concede boas dádivas, Tiago 1,17.
O Filho sofreu por nós. Marcos 8,31. Trouxe redenção. 1 Pedro 1, 18 e 19. E por fim sustenta todas as coisas. Hebreus 1,3. E o Espírito Santo regenera o perdido. Tito 3,5. Capacita. Atos 1,8. E santifica. Gálatas 5, 22 e 23. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Fico aqui com a primeira aula, encerrando na página 4. Na próxima semana estaremos dando continuidade na apostila e na segunda aula. Vou colocar no grupo um trabalho para que vocês possam fazer durante essa semana. Apenas uma lauda e apenas uma questão. Fiquem atentos aí no grupo e os irmãos me mandam esse trabalho até sexta-feira, o Senhor assim permitir. Deus abençoe a todos, boa noite, fiquem na paz de Cristo.